Senhor nosso Deus e nosso Pai, começamos este novo dia na Tua presença, reconhecendo que a vida é um presente que vem das Tuas mãos. Antes de pensarmos nos compromissos, nas preocupações, nas notícias ou nas responsabilidades que nos esperam, desejamos voltar o coração para Ti. Obrigado pelo fôlego, pela oportunidade de recomeçar e pela Tua misericórdia que se renova. Mesmo que a noite tenha sido difícil, mesmo que o descanso não tenha sido completo, e mesmo que existam perguntas ainda sem resposta, escolhemos iniciar este dia confiando em Teu cuidado. A Tua palavra nos ensina no Salmo 5:3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã Te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Por isso, colocamos diante de Ti tudo o que viveremos. Recebe nossos pensamentos, nossos planos, nossas necessidades e os desejos mais profundos do nosso coração. Ensina-nos a aguardar com esperança, sem ansiedade e sem desespero, porque Tu és fiel e nunca abandonas aqueles que buscam a Tua presença. Que a primeira voz a orientar nossa mente seja a Tua palavra e não o medo. Que a primeira certeza dentro de nós seja de que não caminharemos sozinhos. Dá-nos a consciência de que Tua mão estará sobre cada passo, Tua sabedoria estará disponível em cada decisão, e Tua graça será suficiente em cada desafio. Senhor, há pessoas começando este dia com alegria, mas também há pessoas despertando com o coração cansado. Algumas carregam preocupações financeiras, outras aguardam uma resposta importante, enfrentam conflitos em casa, convivem com dores no corpo ou lutam silenciosamente contra pensamentos que roubam sua paz. Tu conheces cada história, Tu sabes o que ninguém vê, compreendes aquilo que não conseguimos explicar e recolhes até as lágrimas que tentamos esconder. Aproxima-te de quem se sente fraco e faz nascer uma esperança serena. Que ninguém se levante acreditando que está desamparado. Mostra que Tua presença alcança o quarto silencioso, a casa simples, o caminho para o trabalho, o leito de enfermidade, o transporte cheio, a escola, o comércio e qualquer lugar onde Teus filhos estiverem. Consagramos a Ti as próximas horas. Que nossas palavras sejam guiadas pela bondade, nossas atitudes revelem equilíbrio e nossas escolhas honrem o Teu nome. Livra-nos de começar o dia reclamando de tudo, alimentando mágoas ou antecipando problemas que talvez nem aconteçam. Coloca gratidão em nossos lábios e firmeza em nosso espírito. Ajuda-nos a perceber as pequenas bênçãos, a luz que entra pela janela, o alimento disponível, uma mensagem de carinho, a oportunidade de trabalhar, aprender, servir e tentar novamente. Não permitas que a pressa nos torne insensíveis, nem que a rotina nos faça esquecer de Ti. Dá-nos um coração atento aos Teus sinais de cuidado, não como quem busca superstição, mas como quem reconhece Tua bondade nas coisas simples, Pai. Abençoa este início. Vai à nossa frente, preparando caminhos, corrigindo rotas e fechando portas que nos afastariam da Tua vontade. Fica ao nosso lado.
Que este dia não seja governado pelas circunstâncias, mas pela confiança de que Tu continuas no controle. Ainda que algo saia diferente do planejado, guarda-nos da revolta e ensina-nos a responder com sabedoria. Ainda que recebamos uma notícia inesperada, lembra-nos de respirar, orar e buscar direção antes de agir. Ainda que encontremos pessoas difíceis, coloca mansidão em nossas respostas e prudência em nosso silêncio. Queremos caminhar contigo desde o primeiro momento, porque sabemos que um coração rendido encontra segurança, mesmo em meio às incertezas. Derrama Tua bênção sobre nossa mente, nosso corpo, nossa família e nossas atividades. Que a Tua paz seja a base deste dia e que cada nova hora nos aproxime mais de Ti, fortalecendo em nós a certeza de que Tua presença é o maior bem que podemos carregar. E sustentados por essa certeza, nós Te entregamos, Senhor. Senhor, tudo aquilo que já tenta ocupar nossa mente antes mesmo de o dia avançar. Colocamos diante de Ti as tarefas acumuladas, as conversas que precisamos ter, os compromissos que parecem maiores do que nossas forças e as decisões que ainda não sabemos como tomar. Recebe também as lembranças que voltaram ao despertar, as culpas que insistem em nos acusar e os receios que fazem o futuro parecer ameaçador. Não queremos carregar sozinhos pesos que podemos depositar em Tuas mãos. Ensina-nos a confiar de maneira prática, deixando de alimentar pensamentos repetitivos que não produzem solução. Quando a ansiedade tentar acelerar nosso coração, lembra-nos de que podemos parar por alguns instantes, respirar com calma e reconhecer que Tu estás presente. Quando a mente criar cenários de derrota, ajuda-nos a voltar para a verdade da Tua palavra. Quando a culpa nos fizer acreditar que não merecemos recomeçar, recorda-nos de que Tua graça oferece perdão, transformação e um novo caminho para quem se volta sinceramente a Ti. Pai, nós Te entregamos aquilo que não podemos controlar. Entregamos as respostas de outras pessoas, os resultados que ainda não chegaram, os exames que aguardamos, os processos que dependem de terceiros e as situações que continuam indefinidas. Dá-nos serenidade para fazer nossa parte com responsabilidade e humildade, para deixar contigo o que ultrapassa nossos limites. Que nossa mente não seja dominada pela ansiedade, pelo medo de errar ou pela necessidade de prever cada detalhe. Concede-nos descanso interior, enquanto seguimos trabalhando, cuidando, estudando e cumprindo nossas obrigações. Que a paz não seja apenas ausência de problemas, mas a firme convicção de que Tu permaneces conosco dentro de cada problema. Também Te agradecemos, Senhor, porque apesar das lutas, ainda existem muitas razões para reconhecer Tua bondade. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo cuidado que recebemos até aqui e pelas vezes em que nos protegeste sem que percebêssemos. Obrigado pelas pessoas que nos amam, pelas mãos que já nos ajudaram, pelos conselhos que chegaram no momento certo e pelas oportunidades de aprender com nossos erros. Agradecemos pelos recomeços que concedeste, pela
pelas portas que abriste e até por aquelas que fechaste para nos guardar. Obrigado pelo alimento, pelo abrigo, pela capacidade de pensar, trabalhar, servir e amar. Mesmo quem está atravessando limitações pode encontrar em Ti uma fonte de dignidade, esperança que nenhuma circunstância consegue destruir. Ensina-nos a agradecer sem negar a dor, a reconhecer bênçãos sem fingir que tudo está bem, e a manter a fé sem esconder nossas fragilidades. Tu não te afastas quando confessamos que estamos cansados. Pelo contrário, acolhes o coração sincero e fortaleces quem pede ajuda. Por isso, recebemos teu cuidado neste começo de dia. Coloca a ordem dentro de nós. Acalma os pensamentos, organiza nossas prioridades e mostra o que realmente precisa de atenção. Livra-nos da comparação com a vida alheia, da cobrança exagerada e do sentimento de que estamos sempre atrasados. Cada pessoa tem um processo e queremos viver o nosso debaixo da tua direção. Dá-nos sabedoria para respeitar nossos limites sem abandonar nossas responsabilidades. Ajuda-nos a dizer não quando algo nos prejudica, a pedir ajuda quando necessário e a reconhecer que também precisamos de descanso. Guarda-nos da dureza conosco mesmos, que possamos aprender com os erros sem transformar cada falha em condenação. Que possamos corrigir o que for necessário e continuar caminhando. Entregamos ainda nossos relacionamentos. Visita os lares onde houve discussão, os casamentos que precisam de diálogo, os pais preocupados com os filhos e os filhos que desejam compreender melhor seus pais. Traz reconciliação onde houver espaço para ela, sabedoria onde forem necessários limites e cura para palavras que deixaram feridas. Que nesse dia sejamos instrumentos de paz. Dá-nos coragem para pedir perdão, maturidade para ouvir e humildade para não responder com agressividade. Que tudo que hoje sair de nossos lábios carregue respeito, verdade e graça. Nós desejamos viver estas horas com o coração leve, inteiramente entregue ao teu amor. Com o coração mais leve diante de ti, pedimos agora a sabedoria para viver cada situação que este dia trouxer, Senhor. Dá-nos discernimento para reconhecer o que merece nossa atenção e o que deve ser deixado para trás. Nem toda opinião precisa determinar nossas escolhas. Nem toda provocação merece resposta. E nem toda oportunidade vem de ti. Ajuda-nos a perceber o que edifica, o que confunde e o que nos afasta dos valores que aprendemos em tua palavra. Antes de tomar decisões importantes, ensina-nos a buscar conselho, examinar as consequências e agir sem impulsividade. Livra-nos da pressa que atropela etapas e da demora que nasce apenas do medo. Dá-nos equilíbrio para saber quando avançar, quando esperar, quando falar, quando permanecer em silêncio, quando insistir e quando aceitar que determinado ciclo precisa terminar.
Que não sejamos dominados pelo receio de decepcionar pessoas, quando nossa consciência estiver firmada na verdade. Ao mesmo tempo, guarda-nos do orgulho que não admite correção. Coloca perto de nós pessoas maduras, sinceras e bondosas, capazes de aconselhar sem controlar e de alertar sem humilhar. Dá-nos humildade para ouvir e sabedoria para filtrar tudo em oração. Pai, abençoa nosso trabalho e nossas responsabilidades. Quem sair de casa para trabalhar, que encontre segurança no caminho, clareza nas tarefas e respeito nas relações. Quem trabalha dentro de casa, que receba força para lidar com a rotina e reconhecimento pelo esforço muitas vezes invisível. Quem procura emprego, que não perca a esperança, mas encontre oportunidades dignas e coragem para continuar tentando. Quem empreende, administra um negócio ou sustenta outras famílias por meio de seu trabalho, que tenha prudência, criatividade e honestidade. Livra-nos de atalhos que comprometem nosso caráter. Que nenhum ganho seja mais importante do que uma consciência limpa. Ensina-nos a tratar as pessoas com justiça, cumprir o que prometemos e reconhecer nossos erros quando falharmos. Abençoa também os estudos, as provas, as entrevistas, as reuniões, os atendimentos e todas as atividades que exigirem concentração. Afasta a confusão mental e concede capacidade de aprender. Dá paciência para rever o que não entendemos e perseverança para não desistir diante da primeira dificuldade. Senhor, quando surgirem imprevistos, mantém nosso coração firme. Que uma mudança de plano não destrua nossa paz. Que um atraso não transforme nosso comportamento. Que uma crítica não apague nosso valor. Que uma resposta negativa não nos faça concluir que tudo terminou. Mostra-nos que há caminhos que só se revelam depois de uma espera, e há livramentos que inicialmente parecem frustrações. Ajuda-nos a não interpretar cada dificuldade como abandono. Tu continuas trabalhando mesmo quando não percebemos resultados imediatos. Fortalece em nós a paciência que produz maturidade. Dá-nos coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, sem fugir de conversas necessárias ou responsabilidades importantes, mas também concede prudência para não entrar em conflitos inúteis. Que nossas palavras não sejam armas, e sim pontes. Onde houver tensão, dá-nos domínio próprio. Onde houver injustiça, mostra-nos como agir com firmeza e respeito. Onde houver dúvida, ilumina o próximo passo. Não precisamos enxergar o caminho inteiro, precisamos apenas obedecer à direção que Tu nos mostrares para hoje. Pai, guarda-nos das opiniões negativas que tentam definir nosso futuro. Nem toda palavra lançada sobre nós representa a Tua vontade. Cura-nos das marcas deixadas por críticas cruéis, rejeições e comparações. Ensina-nos a receber correções verdadeiras, sem aceitar humilhações como identidade. Nosso valor
não depende do aplauso das pessoas, mas do amor com que nos criaste e nos chamaste para uma vida de propósito. Que neste dia possamos agir com coragem tranquila, sem arrogância e sem medo. Dá-nos força para recomeçar uma tarefa, reorganizar uma área da vida, retomar um sonho impossível ou reconhecer que precisamos mudar de direção. Que nossas escolhas sejam conduzidas pela fé, pela responsabilidade e pela verdade, e não pela culpa, pela insegurança ou pela necessidade de provar algo a alguém. Enquanto seguimos debaixo da tua direção, estende também tua proteção sobre cada passo, Senhor. Guarda nossa saída e nossa chegada, nossos caminhos conhecidos e os trajetos que faremos pela primeira vez. Livra-nos de acidentes, imprudências, distrações e situações que coloquem vidas em risco. Dá atenção a quem dirige, paciência no trânsito e respeito por todos que compartilham as ruas e estradas. Protege quem utiliza transporte público, quem caminha, pedala, viaja ou trabalha em locais que exigem cuidado constante. Concede sabedoria para obedecermos às orientações de segurança e não nos expormos desnecessariamente. Que tua proteção nos acompanhe, sem nos tornar descuidados, pois reconhecemos que fé e responsabilidade caminham juntas. Guarda nossas casas, nossos familiares, nossos bens e os lugares onde passaremos este dia. Afasta a violência, a maldade e toda situação de perigo. Dá discernimento para perceber ambientes prejudiciais, propostas enganosas e pessoas que tentem nos conduzir a escolhas erradas. Que saibamos recuar quando algo não parecer seguro e procurar ajuda quando necessário. Livra-nos de armadilhas emocionais, de manipulações e de relações que exigem que abandonemos nossa dignidade ou nossos princípios. Fortalece quem precisa estabelecer limites. Concede coragem para não permanecer onde existe abuso, ameaça ou desrespeito constante. Coloca pessoas confiáveis no caminho daqueles que precisam de apoio e abre meios seguros para que encontrem proteção. Senhor, protege também nossa mente. Há perigos que não aparecem diante dos olhos, mas se instalam por meio de pensamentos destrutivos, informações excessivas, comparações e palavras que nos enfraquecem. Dá-nos equilíbrio no uso da internet, sabedoria no que assistimos e discernimento diante do que compartilhamos. Livra-nos de acreditar em toda notícia sem verificar, de participar de conversas que ferem a reputação alheia e de permitir que conteúdos negativos ocupem todo o nosso interior. Que saibamos interromper aquilo que alimenta ansiedade, raiva ou desespero. Ensina-nos a escolher o que fortalece a fé, amplia o conhecimento e preserva a paz. Guarda nossas emoções para que não sejam conduzidas por impulsos. Quando sentirmos raiva, ajuda-nos a não agir de modo agressivo. Quando vier a tristeza, lembra-nos de que podemos procurar apoio. Quando a solidão pesar, aproxima pessoas sensíveis e verdadeiras. Quando o medo aparecer, dá-nos coragem para avaliar a situação com lucidez.
Protege nossas famílias de divisões provocadas por mal-entendidos, orgulho e falta de diálogo. Impede que pequenas diferenças se transformem em grandes distâncias. Dá-nos disposição para conversar com respeito e reconhecer o valor de cada pessoa. Que o lar seja um ambiente de segurança, não de medo, de verdade, não de manipulação, de cuidado, não de indiferença. Também pedimos proteção espiritual. Guarda-nos de tudo que tenta enfraquecer nossa confiança em Ti e nos afastar do caminho da verdade. Livra-nos da tentação de responder ao mal com mal, de alimentar vingança e de abrir espaço para hábitos que escravizam. Reveste-nos com a Tua verdade, fortalece nossa fé e mantém nossa consciência sensível. Que a oração, a leitura bíblica e a comunhão com pessoas maduras nos ajudem a permanecer firmes. Não queremos viver assustados, mas vigilantes e confiantes. Sabemos que Tu és nosso refúgio e por isso podemos caminhar com serenidade. Protege também aqueles que amamos e que estarão longe de nossos olhos. Acompanhe os filhos na escola, os familiares no trabalho, os idosos em seus compromissos e todos que precisarem sair. Visita hospitais, unidades de atendimento, locais de serviço público e ambientes onde pessoas cuidam umas das outras. Dá força, atenção e compaixão aos profissionais. Que em cada lugar haja decisões responsáveis, respeito pela vida e disposição para servir. E quando não pudermos acompanhar alguém pessoalmente, ensina-nos a confiar essa pessoa aos Teus cuidados, sem permitir que a preocupação nos consuma. Debaixo desse cuidado, apresentamos também nossas necessidades de cura, restauração e fortalecimento. Olha com misericórdia para quem começa este dia, sentindo dor no corpo, fraqueza, limitações ou medo por causa de um diagnóstico. Tu conheces cada organismo, cada sintoma e cada processo. Pedimos Tua intervenção bondosa sem ignorar os caminhos responsáveis de cuidado que também colocas diante de nós. Dá sabedoria aos médicos, enfermeiros, terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos e demais profissionais envolvidos em tratamentos. Concede atenção nos exames, clareza nas avaliações e prudência nas decisões. Que medicamentos e terapias prescritos sejam usados corretamente e produzam os efeitos esperados. Dá disciplina aos pacientes para seguirem as orientações recebidas e coragem para relatarem qualquer mudança importante. Sustenta quem precisa aguardar resultados, enfrentar procedimentos ou adaptar sua rotina. Que a ansiedade não seja maior do que a esperança. Nos dias bons, dá gratidão. Nos dias difíceis, concede perseverança. Pai, visita também quem enfrenta sofrimento emocional. Há pessoas que sorriem por fora, mas carregam um cansaço profundo. Algumas lutam contra crises de ansiedade, tristeza persistente, traumas, luto ou esgotamento. Aproxima-te com consolo e abre caminhos para que encontrem ajuda segura. Remove a vergonha de procurar acompanhamento profissional quando necessário. Coloca ao redor delas pessoas que saibam ouvir sem julgar e apoiar sem oferecer respostas simplistas.
Que ninguém se sinta obrigado a esconder sua dor para parecer forte. A verdadeira força também se manifesta quando reconhecemos limites e aceitamos cuidado. Dá alívio aos pensamentos acelerados, qualidade ao descanso e esperança para atravessar um dia de cada vez. Restaura a capacidade de encontrar sentido nas pequenas coisas e de acreditar que a história ainda pode ganhar novos capítulos, Senhor. Senhor, cura relacionamentos quando houver arrependimento, verdade e disposição para mudar. Repara para o que foi ferido por palavras duras, ausências, desconfiança ou egoísmo. Dá coragem a quem precisa pedir perdão e sabedoria, a quem precisa avaliar se existem condições reais para reconstruir. Que a reconciliação nunca seja confundida com tolerância ao abuso. Onde houver violência ou ameaça, conduz a pessoa à proteção e ao apoio adequado. Onde houver conflitos que podem ser tratados com diálogo, produz humildade e paciência. Restaura casamentos que desejam recomeçar com responsabilidade. Aproxima pais e filhos, fortalece amizades sinceras. Ensina-nos a abandonar comportamentos que machucam e a demonstrar amor por meio de atitudes constantes. Também te pedimos restauração financeira. Dá sabedoria a quem está endividado, clareza para organizar despesas e coragem para procurar orientação. Abre oportunidade de trabalho honesto e sustento digno. Livra-nos de desespero que leva a decisões precipitadas, empréstimos abusivos ou promessas enganosas. Ensina-nos a administrar com responsabilidade aquilo que recebemos, distinguir necessidades de impulsos e construir novos hábitos com paciência. Abençoa quem divide o pouco, quem sustenta a família, quem precisa começar novamente depois de uma perda. Que a falta não destrua a dignidade nem apague a fé. Usa pessoas, oportunidades e recursos para trazer auxílio de maneira justa e respeitosa. Fortalece ainda quem se sente espiritualmente frio, distante ou sem vontade de orar. Não permitas que a culpa mantenha essa pessoa longe de ti. Reacende o desejo de buscar tua presença, ainda que seja por meio de palavras simples. Tu não desprezas uma oração frágil, nem rejeitas quem volta com sinceridade. Restaura a alegria da comunhão contigo. Renova a esperança de quem sofreu decepções e passou a desconfiar de tudo. Cura imagens distorcidas a teu respeito e mostra, pela tua palavra, que és santo, justo, compassivo e fiel. Dá-nos força para continuar o tratamento necessário, cumprir responsabilidades, reconstruir vínculos e perseverar no processo de mudança, confiando que tua graça nos acompanhará em cada etapa. E para fortalecer essa confiança, lembramo-nos de como tua palavra apresenta pessoas que também precisaram começar um novo dia, sem saber exatamente o que aconteceria. No livro de Êxodo, o povo caminhava pelo deserto e dependia diariamente do maná que tu providenciavas. Eles não podiam armazenar para controlar o futuro. Precisavam receber o sustento de cada dia e aprender a confiar em tua fidelidade. Senhor, aplica esse ensinamento ao nosso coração. Muitas vezes queremos reunir garantias para todas as próximas etapas, mas tu nos convidas a viver com responsabilidade no presente. Dá-nos hoje o pão necessário, a
força necessária, a sabedoria necessária e a coragem necessária. Livra-nos da ansiedade de tentar resolver de uma vez aquilo que precisa ser construído passo a passo. Assim como o maná vinha no tempo certo, faz-nos perceber os recursos, as oportunidades e as respostas que colocas diante de nós. Que não desprezemos o cuidado diário por estarmos esperando algo grandioso. Ensina-nos a reconhecer tua provisão na ajuda que chega, na ideia que surge, na porta que se abre, no conselho prudente e na força que aparece quando pensávamos não conseguir continuar. Dá-nos também disciplina para recolher e utilizar bem aquilo que recebemos. A provisão não elimina nossa participação, ela nos chama à obediência. Por isso, ajuda-nos a trabalhar com dedicação, planejar com sabedoria e administrar com gratidão. Que não vivamos paralisados aguardando soluções sem fazer a parte que nos cabe. Ao mesmo tempo, impede-nos de acreditar que tudo depende apenas de nossas forças. O povo não criava o maná, apenas o recebia e obedecia às tuas instruções. Da mesma forma, queremos reconhecer que capacidades, oportunidades e resultados também estão debaixo da tua graça. Senhor, quando esse dia trouxer uma necessidade inesperada, lembra-nos de olhar primeiro para ti. Quando os recursos parecerem insuficientes, dá-nos criatividade e serenidade. Quando o caminho parecer longo, mostra-nos apenas o próximo passo. Quando a impaciência quiser dominar nossas atitudes, ensina-nos a esperar sem cruzar os braços e a agir sem perder a paz. Que nossa confiança não seja baseada em uma vida sem dificuldades, mas em tua presença constante. Tu sustentaste teu povo em uma região improvável e mostraste que nenhum ambiente limita teu poder de cuidar. Por isso, apresentamos os lugares secos de nossa vida, áreas onde não vemos progresso, relações que parecem sem saída, projetos que perderam força e sonhos que foram adiados. Não pedimos ilusões, mas direção verdadeira. Mostra o que deve ser retomado, ajustado ou encerrado. Se houver um caminho possível, concede perseverança. Se for necessário mudar, dá-nos desapego e coragem. Se o tempo ainda for de espera, produz maturidade. Que não confundamos demora com ausência. Trabalha em nosso caráter enquanto aguardamos respostas. Ensina-nos a ser fiéis no pouco, cuidadosos nas pequenas tarefas e honestos quando ninguém está observando. Que cada escolha de hoje prepare um futuro mais saudável. Pai, faz-nos lembrar ao longo destas horas que não precisamos consumir toda a energia pensando no amanhã. Jesus ensinou que cada dia possui seus próprios cuidados e que o Pai conhece nossas necessidades. Por isso, traz nossa mente de volta ao presente. Há uma conversa para realizar, uma tarefa para concluir, uma pessoa para acolher, uma decisão para avaliar e um momento de descanso para respeitar. Ajuda-nos a viver cada parte sem carregar antecipadamente o peso de todas as outras. Que o exemplo do sustento diário no deserto
transforme nossa maneira de caminhar. Em vez de reclamar de tudo que ainda não temos, dá-nos olhos para perceber o que já colocaste em nossas mãos. Em vez de temer cada mudança, lembra-nos de que tua fidelidade não muda. Em vez de buscar controle absoluto, ensina-nos a confiar, obedecer e avançar com humildade. Firmados nessa fidelidade, queremos atravessar este dia com palavras de fé que não negam a realidade, mas nos ajudam a enfrentá-la contigo, Senhor. Quando o desânimo aparecer, lembra-nos de dizer: Deus está comigo. Eu não preciso enfrentar este momento sozinho. Quando o medo tentar interromper nossos passos, que possamos repetir: receberei coragem para fazer o que é certo, um passo de cada vez. Quando a ansiedade quiser dominar nossa mente, ensina-nos a afirmar: entrego a Deus o que não posso controlar e cumprirei com responsabilidade aquilo que está ao meu alcance. Que essas palavras não sejam slogans vazios, mas expressões de uma confiança baseada em tua palavra e sustentada por uma vida de oração. Pai, fortalece nossa perseverança. As jornadas que não mudam em um único dia, mas cada dia de fidelidade possui valor. Ajuda quem está recomeçando um tratamento, um curso, um trabalho, uma rotina de cuidado ou um processo de reconciliação. Que a pessoa não despreze pequenos avanços. Dá ânimo para continuar mesmo quando ninguém aplaudir. Mostra que constância, paciência e obediência produzem frutos no tempo adequado. Quando houver uma falha, impede-nos de abandonar todo o caminho. Ensina-nos a reconhecer o erro, corrigir o possível e retomar. Que possamos dizer: uma dificuldade não define todo o meu futuro. Com a ajuda de Deus, posso aprender e continuar. Senhor, dá-nos coragem para viver de acordo com nossos valores, mesmo quando isso custar conforto ou aprovação. Que não participemos de injustiças para sermos aceitos. Que não mintamos para evitar consequências. Que não nos calemos quando uma palavra respeitosa puder proteger alguém. Ao mesmo tempo, dá-nos sabedoria para não agir com imprudência. A coragem bíblica não é agressividade, é firmeza acompanhada de amor, verdade e domínio próprio. Por isso, ensina-nos a declarar: escolherei a verdade sem perder a bondade. Serei firme sem me tornar cruel. Protegerei minha paz sem abandonar a compaixão. Pai, renova nossa esperança. Talvez algumas respostas não cheguem hoje, mas não permitas que a demora apague nossa confiança. Que possamos olhar para o futuro sem exigir garantias absolutas. Tu conheces o caminho e prometes sabedoria àqueles que pedem com fé. Assim, declaramos com humildade: não conheço todos os detalhes, mas confio que Deus pode me orientar. Não tenho todas as forças, mas receberei graça para este dia. Não controlarei as atitudes das outras pessoas, mas cuidarei das minhas escolhas. Não alimentarei pensamentos de derrota,
Voltarei meu coração para aquilo que é verdadeiro, justo e digno. Senhor, guarda-nos durante os momentos de pressão. Quando alguém falar com dureza, dá-nos tempo para pensar antes de responder. Quando um plano falhar, ajuda-nos a procurar uma alternativa sem nos desesperar. Quando recebermos uma boa notícia, mantém-nos humildes e agradecidos. Quando tivermos oportunidade de ajudar, torna-nos generosos, sem buscar reconhecimento. Que nossa fé apareça em atitudes simples, no respeito, na honestidade, no perdão, na paciência e na disposição de servir. Dá-nos perseverança também na oração, mesmo quando não sentirmos emoção. Que continuemos buscando Tua presença, mesmo quando as palavras forem poucas. Que o coração permaneça aberto, mesmo quando a resposta parecer distante. Que não abandonemos a confiança. Ensina-nos a dizer: o Senhor permanece fiel, mesmo quando meus sentimentos mudam. Minha esperança não está apenas no que vejo, mas no caráter de Deus. Posso descansar, porque minha vida está em mãos bondosas. Que essas declarações nos acompanhem no caminho, no trabalho, dentro de casa e nos momentos silenciosos. E que, ao final deste dia, possamos perceber que Tua graça nos sustentou em cada hora. Enquanto Tua graça nos sustenta, recebe, Senhor, esta entrega final de tudo que viveremos. Colocamos diante de Ti as horas que ainda não chegaram, as pessoas que encontraremos, as palavras que ouviremos e as escolhas que precisaremos fazer. Que Tua bênção repouse sobre nós, sem alimentar passividade, mas despertando responsabilidade, amor e disposição para o bem. Abençoa nossas mãos para que trabalhem com honestidade, nossos olhos para que percebam quem precisa de ajuda e nossos ouvidos para que escutem com atenção. Guarda nossa boca de palavras precipitadas e enche nosso coração de compaixão. Que possamos levar paz aos ambientes, não por fingirmos que não existem problemas, mas por agirmos com equilíbrio e esperança. Senhor, abençoa nossa família. Onde houver distância, cria oportunidades de aproximação saudável. Onde houver preocupação, concede serenidade. Onde houver doença, sustenta durante o cuidado. Onde houver decisões importantes, dá unidade e sabedoria. Protege as crianças, fortalece os jovens, ampara os adultos e honra os idosos com carinho e respeito. Que cada lar representado nesta oração receba Tua paz. Não permitas que a falta de recursos destrua a esperança, nem que a abundância produza indiferença. Ensina-nos a repartir, valorizar e agradecer. Abençoa também aqueles que não possuem uma rede de apoio. Aproxima pessoas confiáveis, comunidades acolhedoras e oportunidades de convivência saudável. Pai, acompanha-nos em cada deslocamento e atividade.
Que voltemos em segurança, com a consciência tranquila e o coração grato. Se surgir algum desafio, lembra-nos desta oração. Se vier uma decisão difícil, faz-nos buscar tua direção. Se a alegria nos surpreender, ensina-nos a celebrar sem esquecer de ti. Se uma notícia triste chegar, sustenta-nos e coloca ao nosso lado quem possa caminhar conosco. Que nada nos afaste da certeza de que tua presença permanece. Entregamos também nossos sonhos. Purifica o que estiver motivado por orgulho. Fortalece o que estiver alinhado ao bem e transforma o que precisar mudar. Não permitas que vivamos apenas para acumular, competir ou provar valor. Dá-nos propósitos que produzam vida, sirvam pessoas e honrem a verdade. Que possamos crescer sem perder a humildade, conquistar sem ferir ninguém e avançar sem abandonar aqueles que caminharam conosco. Senhor, faz deste dia uma oportunidade de amadurecimento. Que ao enfrentar uma dificuldade, aprendamos paciência. Que ao receber ajuda, aprendamos gratidão. Que ao cometer um erro, aprendamos humildade. Que ao alcançar um objetivo, aprendamos generosidade. Que ao perceber a dor de alguém, aprendamos compaixão. Não queremos desperdiçar nenhuma experiência. Desejamos permitir que tu formes em nós um caráter mais parecido com o de Cristo. Recebemos sobre nossa vida a bênção registrada em Números 6, 24, 26. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e nos conceda a paz. Que essa paz nos acompanhe, não como uma emoção passageira, mas como uma segurança profunda. Que saibamos que somos cuidados, orientados e convidados a caminhar em comunhão contigo. Abençoa nossa saúde, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos estudos e nossos projetos. Dá-nos equilíbrio para cuidar de cada área sem negligenciar aquilo que realmente importa. Que possamos chegar ao final do dia com gratidão pelas vitórias, aprendizado diante dos desafios e humildade para reconhecer que foi tua mão que nos sustentou. E para que esta oração continue alcançando corações, quem estiver orando conosco pode comentar com fé: Deus, vai à minha frente neste dia. E compartilhar esta mensagem com alguém que também precise começar suas horas com esperança. Recebe, Pai, nossa vida, nossos caminhos e tudo que somos. Caminha conosco, corrige-nos com amor, fortalece-nos na fraqueza e mantém nossos olhos firmes em ti. Que este dia seja vivido sob tua direção, protegido por tua graça e marcado por atitudes que revelem tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.